Olá, fãs de tecnologia e games! O vídeo de hoje é totalmente dedicado ao review de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o mais novo jogo para Nintendo Switch que promete ser um dos maiores lançamentos do ano. Dito isso, peguem suas armas e escudos e embarquem com Link e com a gente nessa novíssima e profunda jornada por Hyrule. Como vocês devem lembrar, quando Breath of the Wild foi lançado em 2017, ele trouxe diversos conceitos novos para a franquia, como a exploração em mundo aberto, poderes e habilidades diferentes para o Link e uma nova forma de vivenciarmos essa história. Naquela primeira jornada, nós não vivíamos a história de Link no presente, já que havíamos sido derrotados 100 anos antes, e naquele momento precisávamos viajar por uma Hyrule toda destruída em busca de nossas memórias e aliados, para enfim conseguirmos derrotar as forças de Calamity Ganon, o vilão do game. A gente vai evitar aqui spoilers sobre o enredo dos dois jogos, mas já podemos afirmar que vocês encontrarão a mesma abordagem narrativa do game original em Tears of the Kingdom. Poucos serão os momentos em que iremos presenciar os eventos do jogo ao vivo. Na verdade, teremos que correr atrás de lembranças enquanto exploramos o mapa, a fim de conseguir compreender todos os acontecimentos que a gente vivenciou. Para nossa felicidade, apesar de manter a mesma estrutura do jogo anterior, a história consegue ser mais envolvente e interessante nesse segundo jogo, principalmente para aqueles de nós fissurados no universo de Zelda. O enredo aborda os primórdios da criação de Hyrule e as dificuldades enfrentadas pelos personagens para conseguir selar Ganondorf, o Rei Demônio. Além disso, vale ressaltar também que a Nintendo tornou a história um pouco mais violenta e crua em diversos momentos. Se compararmos as lembranças dos dois jogos, dá pra ver que Tears of the Kingdom mostra melhor a dura realidade de se viver em um reino destruído pelas forças do mal. No entanto, apesar do texto em si ser excelente, como ele funciona dentro do jogo poderia melhorar um pouco. Mas calma, a gente explica. Por exemplo, nós provavelmente iremos encontrar as memórias fora de ordem, o que não é necessariamente bom. A revelação de um evento X poderia ser bem mais impactante se fosse encontrada antes do outro evento e vice-versa. Essa falta de linearidade pode acabar transformando histórias interessantes em chatas por simplesmente estarem fora de ordem. Como podemos lembrar, isso é algo que não acontecia em Breath of the Wild, já que as memórias traziam eventos mais gerais e menos específicos, fazendo com que a ordem que a gente as encontrava não atrapalhassem tanto assim. Isso não chega a ser um problema muito grande, mas pode atrapalhar um pouco a experiência de cada jogador. Por isso, a gente tem uma recomendação bastante útil para deixar por aqui. Caso vocês queiram compreender os eventos em ordem cronológica, o ideal é pulá-los quando os encontrar e só assisti-los após reunir todos. Dessa forma, você vai evitar alguns grandes spoilers que podem prejudicar a sua experiência. Mas vocês querem notícia boa, né? Então segura aí! Para aqueles que, assim como nós, ficaram anos esperando por esse lançamento, a verdade é que o jogo é tão bom que faz com que Breath of the Wild pareça apenas uma versão de testes bastante superficial do game. Sim, é nesse nível. Com certeza a Nintendo não queria que pensássemos isso do jogo anterior, mas sério, é inevitável. Como a jogabilidade flui em Tears of the Kingdom e torna ainda melhor a experiência de se explorar esse mundo aberto fantástico. Os novos poderes de Link, por exemplo, levam a gente a extrapolar nosso limite criativo e abrem um leque de possibilidades jamais visto na franquia. Por exemplo, em vários momentos do jogo precisamos resolver alguns quebra-cabeças, mas o mais legal disso é que existem inúmeras maneiras de se alcançar esse objetivo. Seja analisando de modo óbvio e direto ou analisando cuidadosamente cada parte, a gente nunca se sente preso a um mesmo tipo de resolução. Nossa criatividade é o limite, e quase sempre existem 4 ou 5 formas diferentes de se concluir cada quebra-cabeça. Dessa forma, para aqueles jogadores que gostarem de dedicar bastante tempo a fim de encontrar soluções complexas para os seus desafios, Tears of the Kingdom é um prato cheio. O jogo permite que tenhamos momentos únicos e pessoais, o que torna cada gameplay uma aventura bem especial. Grande parte dessa liberdade do game está na Ultra Hand, uma habilidade do Link que, na nossa opinião, revoluciona a maneira de se jogar algo em mundo aberto. Basicamente, a Ultra Hand é uma fita adesiva que nos permite grudar um objeto no outro, e isso é extremamente poderoso. Com ela, podemos soltar nossa criatividade e interagir com o cenário de uma maneira nunca antes vista num jogo desse gênero. Sabemos que essa afirmação pode parecer exagerada, mas a lista de feitos possíveis de se realizar é interminável. Por exemplo, você quer atravessar um lugar, mas não quer escalar uma montanha? Simples, crie uma escada do zero usando a Ultra Hand. E, ao que parece, a Nintendo previu que essa seria uma das habilidades mais populares do jogo. Dessa forma, onde quer que a gente ande pelo mapa, podemos encontrar materiais em abundância para usar com a Ultra Hand, e assim conseguimos explorar os limites do jogo.
Além disso, a adição de dispositivos zonais ao jogo eleva ainda mais o nível de diversão e possibilidades disponíveis. Eles são itens que permitem a gente explorar o nosso lado caótico com objetos como lança-chamas, propulsores de vento e até mesmo volantes para controlar nossas criações. É como um verdadeiro parque de diversões para quem quer buscar atividades criativas e desafiantes. Em meio a tanta criatividade assim, quem sabe Hyrule e a Princesa Zelda possam esperar um pouco mais para serem salvos, não é mesmo? Em vez de resgatar quem precisa, talvez você se distraia tentando fabricar um navio pirata, ou até mesmo um avião pilotável. Com possibilidades sem fim, o seu objetivo final não tem prazo para ser concluído, mas com certeza a sua aventura até chegar lá será inesquecível. Quando o assunto são jogos de mundo aberto, é normal vermos uma chuva de informações jogadas à nossa cara o tempo todo. Marcadores de missão, objetivos secundários e até mesmo um caminho certinho para seguir. Mas na real, isso às vezes é tão genérico e óbvio que tira a sensação de explorarmos e aproveitarmos de verdade as possibilidades do jogo, né? Parece que a Nintendo percebeu isso e decidiu fazer diferente. Adotou uma abordagem mais old school e minimalista, onde a gente precisa ficar atentos aos diálogos dos personagens para saber aonde ir. Isso começou em Breath of the Wild e continua em Tears of the Kingdom. Dessa forma, o jogo permite que a gente se jogue na atmosfera do mundo aberto e descubra coisas novas por conta própria. Então, por exemplo, quando conversarmos com certos personagens, temos que ficar atentos para não deixar passar detalhes importantes. Com base em nossa experiência jogando, em uma situação específica, nos pediram para encontrar textos que estavam espalhados por uma determinada região. Até aí normal, só que tinha um detalhe: não existiam indicações exatas sobre suas localizações. Dessa forma, tivemos que estudar o mapa, comparar com as informações que recebemos durante o diálogo e procurar o texto na marra. Além disso, quando a gente encontrava os objetivos, não subia um aviso na tela para informar que tínhamos concluído a tarefa, sendo necessário que a gente voltasse até o NPC que nos deu a missão para que ele confirmasse tudo pessoalmente. Apesar dessas mecânicas trazerem um alívio em meio a essa avalanche de jogos de mundo aberto que parecem todos iguais, obviamente vai ter jogador que pode torcer o nariz para esse estilo. Afinal, nem todo mundo tem horas e horas para se dedicar ao jogo, né? Voltando aos elementos de jogabilidade, em Tears of the Kingdom há uma grande novidade que ainda não foi revelada nos trailers e que pode pegar muitos jogadores desprevenidos. Ao contrário das aventuras solitárias anteriores de Link por Hyrule, desta vez podemos convocar avatares de alguns de nossos companheiros. Eles nos ajudam em batalhas ou concedem pra gente novos poderes úteis nos mais diversos aspectos do jogo. Olha só, a gente não vai se aprofundar muito em spoilers da história, pois a gente não quer estragar a experiência fantástica de vocês por Tears of the Kingdom, mas podem ter certeza que ao longo da nossa jornada, a presença de novos companheiros deixará os combates e a exploração ainda mais interessantes. E isso é apenas um dos muitos pontos altos do jogo. No começo, você não sabe o que esperar, e cada nova descoberta é uma surpresa positiva. E os avanços da Nintendo nesse aspecto são uma cartada de mestre. Os trailers que antecederam o lançamento do jogo destacaram as ilhas flutuantes de Hyrule. E sim, elas têm um papel crucial na história. Mas tem mais, pois a sensação de cair de uma delas e voltar às terras de Hyrule é maravilhosa. Além disso, a Nintendo adicionou um novo elemento de jogabilidade que permite explorar o mundo em 3 níveis diferentes. A gente não precisa se limitar a caminhar pela superfície de Hyrule ou saltar de ilha em ilha no céu. Agora podemos descer até as profundezas do cenário e encarar perigos que se encontram lá embaixo. Embora não tenham recebido muita atenção nos trailers antes do lançamento, os mapas subterrâneos em Tears of the Kingdom são muito importantes para a história e adicionam uma nova dimensão à jogabilidade. Eles são tão vastos quanto a Hyrule terrestre, mas a exploração neles é perigosa apesar de ser recompensadora. A região subterrânea abriga uma enorme variedade de equipamentos escondidos, mas vocês não acham que seria fácil assim, né? Nós precisamos estar atentos, cautelosos e sempre de olho em tudo, pois lá embaixo um passo em falso pode ser mortal. Além disso, o lugar é bastante escuro e difícil de enxergar, então a gente vai precisar arrumar meios de iluminar o ambiente por meio de itens que coletamos. Tá achando difícil? Pois saiba que ainda piora. Grande parte do dano que recebemos nas profundezas não é curável. Dessa forma, o risco aumenta ainda mais a cada segundo que passamos lá embaixo. Mas saibam que nem tudo está perdido, pois existem muitas formas de contornar esses problemas conforme avançamos na história e nos distanciamos do início do jogo. Seja por meio de equipamentos, comidas diferentes ou simplesmente entrando em contato com a luz do sol, podemos transpor esses obstáculos de maneira consideravelmente satisfatória.
Vários inimigos que existiam em Breath of the Wild aparecem novamente em Tears of the Kingdom, mas não pense que eles estão iguais ao jogo anterior. Diversas novidades foram acrescentadas a cada um deles, seja na inteligência artificial do combate ou em outros aspectos, o que torna as batalhas contra eles ainda mais complicadas do que antes. Seja por um padrão de ataque alterado ou diferenciado, ou por dar muito mais dano, as lutas estão bem mais desafiadoras. Além disso, é preciso considerar bem mais do que faremos contra cada inimigo, desde estudar o ambiente até criar estratégias melhores e mais inteligentes. E esse é outro ponto que evoluiu em relação ao jogo anterior. Ainda podemos fundir nossas armas a diversos objetos encontrados pelo cenário, inclusive trocando as pontas de nossas flechas por partes de monstros, flores e até mesmo pedaços de carne. Maluquice, né? Isso torna cada combate único e faz a gente esquecer um pouco aquela preocupação com a durabilidade de armas. Os templos estão de volta. Apesar da essência dos dois jogos ser a mesma, Tears of the Kingdom apresenta mudanças que vão além do que já falamos sobre poderes, armas e aventuras. A mais considerável delas está dentro das missões principais. Vocês devem se lembrar que em Breath of the Wild tínhamos que viajar a cada um dos 4 reinos além de Hyrule e resolver os problemas causados pelas Divine Beasts amaldiçoadas, certo? No entanto, os designs de cada uma, inclusive as batalhas finais, eram muito frustrantes. Já em Tears of the Kingdom, isso não acontece, porque a Nintendo melhorou bastante esse quesito ao trazer de volta os nostálgicos templos presentes dos jogos anteriores da franquia. Essa notícia, aliás, talvez pegue de surpresa muitos fãs da saga, mas podem comemorar. Os templos estão bem desenhados e cheios de desafios reais, adicionando uma tonelada de diversão à jogatina. Sem falar que cada um dos chefes das dungeons possui mecânicas únicas, o que torna cada batalha final muito mais interessante e épica, até mesmo com resultados incríveis que nos deixaram sem palavras. Tears of the Kingdom segue o estilo virtual cartunesco do seu antecessor, o que se encaixa perfeitamente com a capacidade gráfica do Nintendo Switch. Embora o console tenha optado por ser mais compacto, em vez de ter um grande poder de processamento, fiquem tranquilos. O jogo ainda é visualmente bonito e excelente de se jogar. Então, não espere grandes inovações visuais, já que ele continua sendo o lançamento para o Switch atual. A lógica aplicada em Breath of the Wild é mantida aqui, onde a jogabilidade é priorizada em vez da aparência, mas isso não significa que o jogo seja feio. Aliás, é um dos jogos mais bonitos, na minha opinião. Os cenários e paisagens são magníficos e não deixam a desejar. Sem dúvida, a gente pode perder um bom tempo só apreciando as belas decorações criadas pela equipe do jogo. Os gráficos cartunescos combinam muito bem com o espírito do console, o que deixa tudo ainda mais bonito. A beleza do jogo também se revela à medida que a gente explora o mapa. O vasto e deslumbrante mundo de Hyrule oferece uma grande variedade de cenários, desde desertos escaldantes até montanhas cobertas de neve. E para ser sincero com vocês, a transição entre eles é tão suave que muitas vezes fica difícil não parar de jogar só para apreciar o contraste tão bem executado entre os ambientes. Tears of the Kingdom no Nintendo Switch não é um primor de desempenho. Ele cumpre o seu papel entregando algo próximo de 30 FPS, mas uma resolução um tanto baixa até mesmo no modo dock. Se você for jogar no modo portátil, a coisa vai piorar um pouco, tá? Mas é inegável que o console dá conta do recado. O desempenho é tão bom quanto em Breath of the Wild, mesmo com um mapa muito mais expansivo que se estende dos céus às profundezas, cheio de novidades e sem sacrificar a beleza e o desempenho. Claro, se você é do tipo exigente, que só curte jogar com FPS nas alturas e com tela 4K, pode acabar se decepcionando. Mas não dá para esperar muito de um hardware que já tem mais de 6 anos e que briga com outras máquinas bem mais poderosas, né? E por falar nisso, e aí Nintendo, a gente não vai ter um Switch 4K logo logo? Uma ótima novidade para os fãs brasileiros é que a Nintendo lançou o jogo oficialmente no Brasil. Então, agora mesmo será possível comprar a versão física sem precisar recorrer a serviços de importação. Além disso, também temos acesso ao console e controle personalizados de Tears of the Kingdom aqui no Brasil para comprar. Se você está interessado em comprar o jogo, ele está disponível na Amazon por R$ 399,99 e você pode encontrar o link desse produto na descrição do vídeo. Já o Nintendo Switch OLED está disponível a partir de R$ 2.999,99 e o Pro Controller tem preço sugerido de R$ 449,99. Todos os links para esses produtos estão aqui na descrição do vídeo. Como já falamos antes, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é um dos maiores lançamentos do ano, da história da franquia e quem sabe dos jogos de mundo aberto. Ele junta tudo que fez Breath of the Wild ser um jogão e ainda por cima eleva o nível, trazendo uma aventura ainda mais emocionante e desafiadora. Prepare-se para chorar, hein? O jogo não é só para fãs da Nintendo, mas também para quem curte games de mundo aberto. Com sua exploração incrível, você vai se sentir capaz de fazer qualquer coisa. E vai conseguir, hein? É uma jornada longa e envolvente que vale a pena se jogar de cabeça.
Não importa se você já é um veterano da série ou um novato, esse jogo é quase que uma compra obrigatória para o Switch. Mas saca só, você precisa estar preparado para separar um tempão para aproveitar todo o conteúdo dele, pois é muita coisa. Bom, e esse foi o nosso review em vídeo de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para quem quer o conteúdo ainda mais completo lá no site, basta acessar o link que a gente vai colocar aqui na descrição. E se você quiser ficar por dentro das últimas novidades sobre Zelda e outros jogos, acesse o showmetech.com.br. O link está na descrição. E com todas essas informações, você já está pronto para jogar? Deixe sua resposta no campo de comentários. E claro, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscreva aqui no canal do Showmetech e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. E fique ligado que logo logo a gente lança outro vídeo de dicas e truques para você tirar o máximo de Tears of the Kingdom. Se você ainda tiver um tempinho, aproveite também para assistir nosso vídeo com dicas e truques de Marvel Snap. O link também está na descrição. Bom, eu sou Bruno Martinez e me despeço por aqui. Um forte abraço e nos vemos em Hyrule.